Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso papo sobre Solid, isso mesmo. Hoje a gente vai aprender a letra O, o Open Closed Principle, o OCP aí, né? Ou o princípio do aberto e fechado. Esse conteúdo aqui ele foi retirado do nosso mega curso Clean Architecture, Arquitetura Limpa, isso mesmo, o curso mais completo sobre o assunto do mercado. Nesse curso eu não falei só sobre arquitetura limpa. Eu juntei Domain Driven Design na teoria e na prática, eu juntei CQRS na teoria e na prática, eu juntei Vertical Slice Architecture na teoria e na prática e também testes de unidade. A gente vai ver como testar até a arquitetura da nossa aplicação. Então, desde os testes do domínio, teste no application, testar suas queries, suas consultas e até mesmo testar a sua arquitetura. Mas isso daqui ainda é uma sopa de letrinhas para você, não se preocupe, porque esse curso está lá no nosso topo da formação .NET, tá? Que é um conjunto de carreiras que a gente tem no Balta. Então a gente tem carreiras desde o básico até assuntos como esse, que são bem mais avançados. Então, se você está começando no C Sharp, na programação, você pode começar lá pelo fundamento do C Sharp, e se você já está no nível mais avançado, você já pode vir para esse curso de arquitetura aqui. Você está no meio, claro, você vai conseguir se encaixar no ASP.NET, no Blazor, em API, e todos os assuntos que você precisa saber para se tornar um profissional da .NET. Esse curso de arquitetura limpa ele vai estar disponível no dia 29 de novembro lá no nosso site e ele é exclusivo para Premium. E claro, sendo Premium você tem acesso não só a esse curso, mas todas as nossas formações e mais cursos futuros enquanto você for Premium. Então, se em janeiro sair mais curso de arquitetura aí, você já vai ter acesso garantido. Mas sem mais delongas, bora lá pro assunto do vídeo. Beleza, então, pessoal. Bom, o SRP é um princípio relativamente fácil, né, de se explicar, tá? Agora a gente entra nos pouco mais complexos aqui, mas que são bem legais também, né, pra gente trabalhar, tá? O primeiro deles é o OCP, ele é a letra O do Solid, e ele significa Open Closed Principle, princípio do aberto e fechado, tá? Ele diz que a classe tem que estar aberta para extensão, mas fechada para modificação. Ou seja, sempre que a gente quiser estender uma classe, adicionar novos comportamentos a uma classe, a gente deve conseguir, mas através de extensão, não modificando essa classe, tá? Então não adicionando um if a mais na sua classe, e sim criando uma classe de extensão para ela, vou mostrar isso na prática aqui. A facilidade que ele traz é exatamente uma facilidade de extensão, né? Da gente poder criar novas funcionalidades, a gente poder adicionar novas funcionalidades sem alterar o código existente. Esse é o maior desafio que a gente tem no software, pessoal. Durante o desenvolvimento vai surgir muita coisa nova para vocês. O pessoal de negócio vai mudar de ideia e às vezes muda de ideia o tempo todo e a gente precisa adicionar funcionalidades o tempo todo. O problema não é adicionar novas funcionalidades, tá? O problema é você adicionar e modificar o código existente. Então, se a gente cria as classes bem trabalhadas de forma que a gente consiga estender elas e adicionar comportamentos externos, o que já está aqui não vai deixar de funcionar, tá? Claro que os testes ajudam muito nisso também. Eu também coloquei aqui redução de bugs, né, que é minimizar o risco de introduzir erros em funcionalidades já implementadas. Ou seja, eu já passei por projetos, pessoal, que tinha lá cadastrar clientes 1, cadastrar clientes 2, cadastrar clientes 3, e me falaram assim, ó, faz o cadastrar clientes 4, porque a gente não sabe o que pode acontecer se mexer nesse método cadastrar clientes aqui. Então, olha que situação, né? Então, a gente precisa aplicar esse princípio justamente para conseguir ter essa flexibilidade aí de adicionar funcionalidades sem perder o que já tem, né? Sem estragar o que já tem, tá? Exemplo de uma prática aqui, né, seria modificar uma classe diretamente para adicionar um novo comportamento. Então, você vai lá na classe e simplesmente adiciona um if, mesh em algum switch case que você tenha dentro da classe lá, e aí, às vezes, você não tem nem cobertura de teste para saber aonde isso está afetando, né? Ou o que isso está afetando, tá bom? Eu coloquei aqui como exemplo, tá? O problema assim, ó, aqui a gente tem uma calculadora de desconto nesse código, tá? Então tá aqui uma calculadora de desconto. E o problema é que para adicionar uma nova funcionalidade nessa calculadora, para calcular algum tipo novo de produto, a gente tem que alterar esse código aqui, ó. Então essa é a única forma que a gente tem aqui dentro dessa calculadora de desconto de alterar esses valores, de alterar esse comportamento aqui, tá? O que vai resultar? Eu não sei quantos métodos da minha aplicação estão usando esse calcular desconto. E se eu alterar o valor, se eu alterar o comportamento dele aqui, eu tenho que ter uma bateria de testes aí
para garantir que isso daqui funciona, tá? Ou seja, se eu adicionar uma nova categoria como alimentos, por exemplo, e eu precisar modificar, eu vou estar violando aqui o OCP, tá? Mas como que a gente resolve isso então, tá? Um bom exemplo seria aqui, ó, usar o cara que é o polimorfismo, né, para estender. Então, olha a orientação a objetos aqui. Eu não uso orientação a objetos para nada, né? A gente acha que não, mas está aqui, né? Então, a gente usa o polimorfismo, né? Polimorfo, né? Várias formas, né? E tem as derivações dessa classe. E agora, ao invés de alterar o comportamento nessa classe, a gente estende ela. Então, olha que legal. A gente agora está aberto para extensão, ou seja, a gente estende essa classe aqui, tá? E fechado para modificação, ou seja, o cálculo base ali eu nunca mudo, tá? Fazer isso no C# é facinho, né? A gente pode criar aqui a classe desconto e as outras classes herdam aqui de desconto. Em adicional aqui, a gente tem o abstract, né? O abstract diz que essa classe ela nunca pode ser instanciada, tá? Então, já que o desconto é só a base para outras classes, a gente tem aqui uma classe abstrata como desconto. Ou seja, as outras classes precisam herdar dela. A gente nunca vai conseguir ter uma instância de desconto. A gente só consegue ter uma instância de desconto eletrônico, desconto de roupas, desconto de alimento, tá? E, de novo, ignora os nomes aqui, é só para você entender o conceito. A gente vai aplicar isso na prática aqui. Então, a gente tendo o abstract aqui, né, a gente pode fazer, né, a gente pode estender a classe aqui com 2 pontos, né, a gente faz uma herança aqui, e aqui a gente tem o override, né, que é a sobrecarga desse método, ou seja, eu posso sobrescrever o método calcular base, tá, e adicionar a funcionalidade que eu preciso. Dessa forma, se entrar lá o desconto de alimentos, né, que é o novo aqui, né, se entrar não, já tá aqui embaixo, né, entrou o desconto de alimentos, eu vou criar uma classe nova. Então, já estou aplicando SRP, que a gente viu no passado, né? Então, quando a gente fala de SRP, você pensa em um monte de métodos, mas não é, às vezes é um código gigantesco que você tem, você pode derivar em várias classes, né? Então, Single Responsibility Principle, cada um tem o seu propósito aqui. O desconto alimentos tem o propósito de aplicar desconto sobre produtos do tipo alimento, tá? Então a gente consegue fazer essa derivação aqui. Então a gente consegue ter aqui o OCP, né? E aí, obviamente, atingir ele. Vamos ver na prática mais algumas coisas aqui, vamos codar um pouco com ele. Pessoal, antes de prosseguir, só um ponto extremamente importante aqui. Na arquitetura de software, a teoria é muito importante, ela é extremamente importante, tá? Mais importante do que a gente saber fazer é a gente entender por que a gente está fazendo, tá? A arquitetura de software é diferente, por exemplo, da codificação C# que você está fazendo lá, às vezes você está implementando um design pattern, alguma coisa, a arquitetura você tem que saber as motivações, por que você está fazendo, então a teoria é muito importante. Por isso, parabéns por ter assistido a parte teórica aqui, se você pulou, volte lá, porque é muito importante que você tenha a teoria antes de ir para a prática. E no nosso curso de arquitetura limpa, eu fiz exatamente isso, eu uni a teoria e a prática. Então eu criei os primeiros módulos ali com PowerPoints, com exemplos, né, igual eu mostrei aqui no vídeo para vocês, com alguns exemplos práticos para não ficar chato, não ficar só o PowerPoint ali também, mas eu uni muito a teoria e a prática. Então quando você chega nos módulos práticos, porque a gente faz de fato uma aplicação completa usando Domain Driven Design, CQRS, arquitetura limpa, Vertical Sliced Architecture, a gente coloca tudo isso em prática, mas quando chega na prática você já está por dentro de tudo, tá? Você já passou por todos esses modos, você já entende tudo que você está fazendo. Então, só para te lembrar de não esquecer da Black Friday, que é a melhor oportunidade para você assistir esse curso completo de arquitetura de software e muito mais, né? Se você está assistindo e não tem a base aí para chegar na arquitetura de software, fica tranquilo que a nossa formação da .NET vai te ajudar nisso. Beleza, então, pessoal, bora implementar aqui o OCP, né? Bora colocar um pouco a mão na massa aqui, então, tá? Vou criar aqui mais um diretório, 02 OCP, tá, pra gente. Vou criar aqui 2 diretórios, o bad e o good, tá, para vocês ficarem como exemplo aí, tá bom? Mas vai codando junto comigo aí para você já ir pegando a ideia do código, tá bom? Deixa eu criar aqui, eu vou criar uma classe chamada de discount, tá, que é o desconto, tá? Vamos trabalhar um pouco em cima do desconto, é uma coisa que basicamente todo mundo conhece, né? Vou criar um public enum, tá? De novo, não se prenda ao código aqui, tá? Esse é um código só de exemplo, tá? E product type, tá? Que é o tipo do nosso produto. E aqui vamos colocar um electronics igual a 1, vamos colocar um health igual a 2, vamos colocar um beauty igual a 3, vamos colocar um fashion igual a 4, tá bom? Vamos criar 4 tipos de produto aqui, tá? É comum que durante o desenvolvimento a gente faça isso, e até numa primeira versão, às vezes isso daqui é aceitável, tá, gente? Às vezes você tá codando ali, você tá na correria, às vezes é aceitável, dependendo da correria que você tá, e dependendo da versão que você tá? Então, você primeiro tá escrevendo as coisas, os baby steps ali,
tudo bem, mas como código final aqui, isso aqui pode melhorar, tá? Então vamos imaginar que a gente tem aqui dentro do discount um public decimal, tá? Calculate, para calcular esse desconto aqui, tá bom? Então nesse cálculo de desconto, a gente vai receber aqui o eProduct Type, que é o tipo do produto, tá? E o preço do produto, tá? Então, decimal price. Então, dependendo do tipo desse produto, ele vai ter um preço diferente, tá? Então, a gente vai retornar mais ou menos nesse valor, tá bom? Então, é normal, eu não vou entrar no mérito de usar if, usar switch, tá? Então, não importa muito, tá? A gente vai ter algo relacionado, algo parecido com isso daqui, ó. Então, ele já está colocando aqui para mim. Então, vou pegar aqui o Electronics, o Health, tá? Vou pegar o Beauty e vou pegar o Fashion, tá? Fashion, beleza? Tá? Então tenho esses casos aqui, 2, 3, 4 e 5, tá? Então tenho esse cálculo aqui de desconto, tá? Fixo, fictício aqui, tá? Então é normal isso acontecer no dia a dia. Deixa eu dar o return price aqui no final, caso nenhum desses atendam, né? Tá? Ele retorna aqui. Tá? O que a gente pode fazer para esse cara aqui? Né? Vamos aplicar esse princípio aqui, tá, do ACP, para que a gente tenha agora o desconto, né, segmentado em mais classes, tá? Então eu vou levar esse meu enumerador aqui, tá? Vamos aplicar ele aqui no Good. Eu vou criar uma nova classe chamada de Discount aqui também, tá? Aqui a gente vai trazer o nosso enumerador, tá bom? E aqui a gente vai ter novamente um public void calculate, tá? Que é para calcular o nosso desconto, beleza? Tá? Então a gente vai ter esse método aqui. Onde está o segredo aqui agora, tá? Essa classe aqui, desconto, eu não posso ter a capacidade de chamar ela a qualquer momento. Então, se eu puder fazer isso aqui, ó, var discount igual a new discount, não vai dar bom, tá? Deixa eu ir lá pro program para ficar mais visível para vocês, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, var discount igual a new discount, ele é um desconto genérico. Eu não tenho informação de qual produto, de qual preço, né? Do que eu tô falando. Se eu chamar o discount.calculate aqui, tá? Eu também vou ter o mesmo problema, porque eu vou ter que passar uma informação para esse método e esse método ele vai tomar as decisões lá dentro. A gente quer isolar isso, a gente quer segmentar essas decisões em classes separadas, tá? E reutilizar isso daí depois, obviamente, testar isso de uma forma isolada e principalmente garantir que não fica um código extenso, grande, cheio de tomada de decisão dentro de um método só. Então, para isso, o que a gente pode fazer? Marcar essa classe aqui como abstrata, tá? Então, quando a gente marca essa classe aqui com abstract, tá? Automaticamente a gente não consegue fazer a instância do discount aqui, tá? Deixa eu pegar aqui do good ao invés do bad, então portar o using aqui do good, tá? Ó. O new aqui ele já tá me falando, eu falo assim, você não pode criar a instância de um objeto a partir de uma classe abstrata, então eu já não posso mais fazer isso. Em adicional, a gente pode vir aqui, vou mudar isso aqui para um decimal, tá? Calculate, tá? Tá bom? Para calcular, e a gente pode marcar isso aqui também como abstract. Tá? Se eu deixar a classe assim, não vai funcionar, porque esse daqui é um método, tá? E o método precisa ter uma implementação, tá? Então ele precisa retornar um décimo, precisa ter uma implementação. Quando eu marco ele como abstrato, ele já entende, ele fala assim, olha, essa classe é abstrata, esse método é abstrato, então significa que outra classe vai fazer o uso desse cara aqui, tá bom? O abstract, ele é o contrário do sealed. Quando você coloca o sealed, você está selando a classe, ninguém mais pode estender ela, tá? Ninguém pode adicionar comportamento nela. Às vezes é bom usar o sealed também quando essa implementação final, a gente vai ver isso na prática aqui também, principalmente na parte de entidades, tá? Mas enfim, eu posso vir aqui agora e criar uma classe, tá? Chamada de Electronics, tá? E herdar ela de desconto, tá? Então, Electronics Discount, herdar ela de discount, tá bom? E aqui eu posso fazer a implementação, que agora eu sou obrigado, ó, já que se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer essa implementação aqui, eu sou obrigado a implementar o discount, porque ela é uma classe abstrata e ela tem um método abstrato dentro dela chamado calcular. Então eu sou obrigado a fazer essa implementação aqui. E aqui sim, eu posso dar o return, tá? E ter aqui, deixa eu colocar o price aqui, decimal price, pra gente ter, tá? Então o preço a gente sempre precisa, né? Ou o produto, no caso. Então a gente retorna o price vezes 0.5, tá? Por exemplo aqui. Como isso aqui só tem uma linha, eu vou converter ele para um expression body, tá? E eu posso repetir esse processo aqui. Então a gente tem aqui agora o fashion, tá? E a gente tem aqui o beauty, tá? Opa. E a gente tem aqui o health, tá? Não vou me preocupar com o código de dentro dele,
Health, tá bom? Então a gente tem várias implementações dele aqui agora. O que eu posso fazer no program? Eu posso ter aqui, ó, um New Electronics Discount, tá? Então agora eu tenho um desconto referente ao eletrônico aqui, tá? E eu posso chamar ele aqui, ó, discount.calculate e passar o preço aqui, sei lá, 100 M, né? O valor aqui, o preço do produto como 100, ele vai me calcular o valor em cima desse cara, tá? Eu posso também fazer o uso do discount como tipo base, tá? Então, discount eu não posso ter, vou colocar aqui um discount 2, né? Eu não posso ter instância do discount direto, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tenho um discount 2 genérico, tá? E falar que meu discount 2 é igual new, tá? Build discount. Isso aqui é plenamente possível, tá? Então agora quando eu mandar o discount 2.calculate, ele vai calcular em cima do build discount, tá? Isso é possível, gente. É possível fazer, tá bom? Inclusive é muito usado. Se você quer ter o desconto e não sabe a categoria ainda, quer tomar essa decisão depois, você pode usar essa abordagem aqui, tá? Vou tirar esse código aqui porque é só um código de exemplo, mas aqui a gente tem o OCP aplicado aí. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Muito bem, então, pessoal, esse foi o OCP, né? O Open Closed Principle, ou princípio do aberto e fechado, tá? Ele diz que uma classe deve estar aberta à extensão e fechada para modificação. Ou seja, a gente pode estender essa classe, né? Colocar funcionalidades diferentes nela, mas evitar o máximo possível em mexer o código pronto dela, o que tem de base dessa classe, tá bom? Então esse é um princípio muito importante e que a gente tem que seguir ele para garantir que a gente tem aí uma segmentação, um SRP também aplicado, tá? E um baixo acoplamento. Ele traz para a gente bastante facilidade na manutenção, né? Já que o código existente ele não vai ser alterado, e ele traz facilidade na extensibilidade, ou seja, adicionar novos comportamentos aí não devem ser algo difícil na sua aplicação, tá? Uma dica final aqui, né, que eu tô colocando, pensa em como tornar o código extensível. A adição de novas funcionalidades do seu código não pode afetar o código existente, tá? Então esse é um sintoma que você pode perceber para saber se você precisa ou não aplicar o OCP aí, tá? Então pensa sempre nisso, fala assim, eu preciso adicionar uma funcionalidade nova nesse método aqui, tá? Nessa classe. Eu tenho como estender ela ou eu preciso alterar o comportamento padrão dela? Se você tiver que alterar o comportamento padrão, significa que você tem um autoacoplamento aí, você precisa segmentar mais sua classe. Mas é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse conteúdo é só um pedacinho do nosso mega curso de arquitetura limpa, onde eu mostro isso na teoria e na prática, 100% aplicado para vocês. Lembrando que lá a gente tem um módulo exclusivo para Solid e depois a gente aplica Solid no projeto desde o começo até o fim, né? Já que Solid é a base aí, basicamente, para uma arquitetura limpa. Se você gostou desse conteúdo, claro, curte e compartilha para ajudar o nosso trabalho, mas não se esquece de se inscrever para Black Friday, que é a melhor oportunidade do ano para você se tornar premium aqui no Balta e ter acesso a todos os cursos, né? Todo o dump da minha cabeça aí, tudo que eu já aprendi de programação, e eu tô colocando dentro do Balta e tem muito mais coisa ainda para vir aí pela frente, tá? Então aproveita essa promoção, esses descontos são únicos, essa oferta é exclusiva e muito limitada, tá? Então só tem essa oportunidade, se perder depois não adianta reclamar. Agora me conta aí, você já conhecia Solid, já conhecia esse princípio aí do Solid? Você acha que isso daí vai te ajudar no dia a dia? Eu tenho certeza que sim, mas quero ouvir seu comentário aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.